Aqui está uma versão renovada da passagem completa, com frases e fluidez aprimoradas, preservando a mensagem e o tom. Meu filho, não desvie o olhar deste momento. Falo com você agora com um amor que carrega peso. Não alarme. O inimigo espera que você vá embora antes que estas palavras cheguem ao fim, porque ele entende o que acontece quando você realmente escuta. Ele sabe que a verdade desmantela correntes, que a luz revela perigos ocultos, que um único momento em minha presença pode desvendar anos de engano. Dê-me apenas um minuto, apenas um, porque sua alma está numa encruzilhada agora. Você pode sentir como se esta fosse apenas mais uma mensagem, mais uma voz perdida no ruído de inúmeras outras. Mas ouça-me com atenção. Este momento não foi acidental. Foi preparado antes mesmo de você chegar aqui. Eu vi o peso pressionando você, o cansaço silencioso, os pensamentos que você continua reprimindo porque parecem pesados demais para encarar. Eu sei como seria tentador ignorar, adiar, sussurrar depois para si mesmo. Mas o depois já lhe roubou a paz antes. Fique comigo agora. Caminhos se abrem e outros se fecham, e as escolhas que estão sendo feitas não são ruidosas nem dramáticas. São sutis, silenciosas, se resolvem em momentos exatamente como este. Não estou aqui para acusá-lo ou assustá-lo. Estou aqui porque o amo demais para permitir que você siga em frente sem perceber. Você tem buscado clareza, mesmo que nunca a tenha chamado por esse nome. Você tem pedido alívio, direção, que algo finalmente faça sentido. É por isso que você não deve ir embora. Um minuto comigo pode protegê-lo de anos de arrependimento. Um minuto pode realinhar o que tem se desviado lentamente. Não peço sua perfeição, apenas sua atenção. Fique, meu filho, porque o que estou prestes a dizer visa proteger seu coração e guiar seus passos. Não ultrapasse o momento exato em que estendo a mão para você. Ouça com atenção, amado. Não o chamo com força, mas com uma voz que conhece cada fraqueza que você carrega e, ainda assim, reconhece as suas escolhas. Se você for embora agora, talvez nunca veja a armadilha que se fechava silenciosamente ao seu redor. As armadilhas mais perigosas não são aquelas disfarçadas de destruição. São aquelas que parecem familiares, confortáveis, comuns. Vejo os padrões se formando, os compromissos silenciosos, as pequenas distrações que parecem inofensivas, mas que lentamente te afastam daquilo que dá vida. Fique comigo, porque o que estou prestes a revelar tem o propósito de te salvar, não apenas da dor, mas de se tornar alguém que você nunca deveria ser. Eu sei que você está cansado. Sei que parte de você quer descansar de pensar, de escolher, de resistir. Mas entenda isto: o descanso não vem da fuga, vem da verdade. Não estou aqui para te sobrecarregar. Estou aqui para trazer à luz o que tem operado nas trevas, para que não possa mais te prejudicar em silêncio. O inimigo não precisa se esforçar, se puder simplesmente esperar que você desvie o olhar. É por isso que este momento é tão importante. Estou oferecendo clareza antes que a confusão se instale ainda mais. Estou trazendo luz antes que o caminho se torne mais escuro. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Tudo o que peço é que você permaneça. Escute com o coração, não apenas com a mente. Deixe que minhas palavras alcancem os lugares que você tem evitado. O que eu revelar não irá destruí-lo ou destruí-la. Irá libertá-lo ou libertá-la. Permaneça aqui comigo, porque ir embora agora significaria rejeitar a própria ajuda que você tem pedido. Meu filho ou minha filha, ouça-me com seriedade e esperança. A grande maioria ignorará esta voz e tropeçará sem entender o porquê. Não porque sejam perversos, não porque lhes falte sabedoria, mas porque acreditaram na mentira silenciosa de que este momento poderia esperar. Disseram a si mesmos que tinham tempo, que os avisos poderiam ser ignorados, que a clareza viria por si só. Mas você ainda está aqui. Isso não é coincidência. Algo dentro de você reconheceu que isso importava,
mesmo que você não conseguisse explicar. Não se afaste agora. Sua vida é moldada pela direção que você escolhe. E a direção, uma vez definida, determina o destino. Eu vejo o quão perto você chegou de certos limites. Quantas vezes você disse a si mesmo ou a si mesma que estava bem enquanto algo mais profundo parecia inquieto? Eu vejo as batalhas silenciosas, as perguntas que você nunca expressou em voz alta, os momentos em que sentiu um chamado no coração e escolheu ignorá-lo. Estou falando agora para interromper esse padrão. Você não é fraco por precisar de orientação. Você é sábio por recebê-la. A maioria escolherá o ruído em vez da verdade, o conforto em vez da correção, a distração em vez da profundidade. Mas você, meu filho, ainda está ouvindo. Isso me diz que seu coração não está adormecido. Não deixe que a impaciência roube o que sua consciência está tentando lhe dar. Fique até o fim, porque cada palavra se constrói sobre a anterior. Ir embora mais cedo seria como parar no meio de uma ponte. Estou te guiando para um lugar seguro, mas você precisa continuar caminhando comigo. Isso não tem a ver com medo, tem a ver com a vida. Permaneça aqui, porque o que você está prestes a entender explicará coisas que você sente há muito tempo, mas nunca conseguiu nomear. Estou falando agora, e a escuridão tem medo de que você me ouça. Isso não é poesia, é simplesmente a verdade. A escuridão sobrevive no segredo, na confusão, nas meias-verdades e nas perguntas sem resposta. No momento em que você realmente escuta, ela começa a perder seu domínio. Sei que você pode chegar a isso com ceticismo, cautela adquirida por meio de decepções passadas. Eu entendo isso, mas ouça-me. O que estou revelando não tem a intenção de envergonhá-lo, tem a intenção de protegê-lo. Existem influências ao seu redor que não se anunciam como prejudiciais. Há vozes que soam razoáveis, sentimentos que parecem justificados, caminhos que aparentam ser seguros. Estou prestes a revelar a verdade, não para sobrecarregar, mas para equipar. Você tem sentido tensão recentemente por um motivo. Você pressentiu que algo estava errado, mas não conseguia encontrar as palavras para descrever. Essa percepção não é ansiedade, é o despertar do discernimento. Permaneça comigo agora, porque, uma vez que você veja com clareza, não será tão facilmente enganado novamente. O inimigo teme a clareza mais do que a força. Ele teme a verdade mais do que o esforço. Você não precisa lutar com mais afinco. Você precisa enxergar melhor. É isso que estou lhe dando. Um momento na minha luz pode desfazer anos de silenciosa confusão. Não subestime isso. Não descarte como mera coincidência. Estou alcançando você onde você está porque quero guiá-lo aonde você precisa chegar. Permaneça, meu filho. Escute atentamente. O que está prestes a ser revelado mudará a forma como você seguirá em frente. Comente: Jesus, eu te amo mais que a própria vida, se ele for verdadeiramente tudo para você. Meu amado filho, ouça-me agora e não trate este momento como algo comum. Estou falando com intenção, e nada disso é acidental. Você não chegou aqui por acaso. Você não parou aqui por mero hábito. Eu o trouxe aqui gentilmente, mas deliberadamente, porque este momento carrega um peso muito maior do que o que os olhos podem ver. Há momentos em que o céu se aproxima, quando o mundo invisível está mais ativo do que o normal, e este é um desses momentos. O que parece uma simples pausa no seu dia é, na verdade, uma encruzilhada espiritual. Decisões estão sendo tomadas, direções estão sendo estabelecidas, e se você der sua atenção ou permanecer em silêncio, isso moldará o que acontecerá a seguir. É por isso que falo com urgência e ternura. Não estou alarmado, mas estou alerta. Não estou com medo, mas firme, e peço que você permaneça presente comigo agora. Há forças invisíveis atuando ao seu redor neste exato momento. Isso não significa que você esteja em perigo. Significa que você é importante. O inimigo não investe esforço no que não tem valor. Ele não observa atentamente o que não tem propósito. Você já se perguntou por que a distração parece segui-lo tão constantemente?
Porque seu foco é desviado justamente no momento em que a clareza começa a surgir. Isso não é coincidência. A distração não é um hábito inofensivo. É uma arma cuidadosamente direcionada. Ela não grita, ela sussurra, ela não ataca abertamente. Ela o afasta suavemente da quietude, da escuta, da profundidade. Seu maior desejo não é destruí-lo completamente, porque a destruição atrai atenção. Seu maior desejo é o silêncio, a distância e a escuta parcial. Ele quer que você ouça o suficiente para se sentir confortado, mas não o suficiente para ser transformado. Ele quer que você comece, mas nunca termine. É por isso que estou chamando você para ouvir completamente. Quero que você sinta o quão perto estou neste momento. Você não está exposto. Você não está desprotegido. Você não está sozinho. Minha presença o envolve mesmo enquanto pronuncio estas palavras de advertência. Não uso a urgência para assustá-lo. Uso-a para protegê-lo. Um pai amoroso levanta a voz não por raiva, mas porque seu filho se aproxima do perigo no caminho à frente. Eu vejo todo o caminho, não apenas o próximo passo. Eu sei aonde o silêncio o levaria. É por isso que o interrompo agora. É por isso que peço que não se apresse, que não ouça pela metade, que não divida sua atenção. O que estou dizendo não é ruído, é direção. Você pode sentir um movimento em seu espírito enquanto ouve, uma sensação silenciosa de que isso importa mais do que você esperava. Isso porque seu espírito reconhece minha voz, mesmo quando sua mente ainda está processando. Eu o criei para responder à verdade. Eu te formei com uma consciência interior que se agita quando a eternidade toca o tempo. Essa agitação não é ansiedade, é alinhamento. É a sua alma reconhecendo que algo importante está sendo abordado. Não a reprima. Não a rotule como desconforto e se afaste. Aproxime-se, porque a clareza muitas vezes chega antes do conforto. Eu te escolhi para ouvir isso não porque você é perfeito, mas porque você está disposto. A disposição é preciosa para mim. Muitos estão ocupados. Muitos são barulhentos. Muitos são confiantes. Mas poucos param e escutam profundamente. Você ainda está aqui, e isso me diz que seu coração permanece aberto, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja ferido, mesmo que esteja cheio de perguntas. Eu não estou falando com você como um estranho. Eu conheço a sua história. Eu conheço os momentos em que você quase desistiu, as noites em que você ficou acordado com pensamentos que nunca expressou em voz alta, as orações que você ofereceu e que pareciam se dissolver em silêncio. Eu estava lá então. Eu estou aqui agora. E este momento é parte da resposta que você estava esperando. Compreenda isto claramente. O inimigo não teme tanto a sua atividade quanto teme a sua consciência. Você pode permanecer ocupado e, ainda assim, estar preso. Você pode parecer forte e, ainda assim, ser enganado. Mas quando você realmente escuta, quando se torna consciente do que está moldando seus pensamentos e guiando suas escolhas, a influência dele enfraquece. É por isso que ele trabalha incansavelmente para mantê-lo distraído, emocionalmente entorpecido ou constantemente correndo. Um coração distraído raramente percebe perigos sutis. Uma mente apressada muitas vezes perde a orientação silenciosa. Estou chamando você para fora desse padrão agora. Não com condenação, mas com cuidado. Há coisas se desenrolando ao seu redor que você ainda não consegue ver completamente, e isso não é uma falha. É simplesmente a natureza de caminhar pela fé. Mas eu não quero que você caminhe às cegas. Quero que você caminhe atentamente. O silêncio diante da minha voz cria vulnerabilidade. Escutar cria proteção. Cada palavra que você recebe agora fortalece seu discernimento para o que está por vir. Estou preparando você, não apenas para hoje, mas para os dias que virão. É por isso que este momento importa. É por isso que peço que você permaneça, que resista ao impulso de correr, que fique até que eu termine o que estou lhe dizendo. Você foi escolhido. Não escolhidos para o mal, mas separados para um propósito. E quando o propósito está próximo, a resistência aumenta.
Isso não significa que você deva temer o que está por vir. Significa que você deve ouvir atentamente aquele que vê o quadro completo. Não estou pedindo que você lute. Estou pedindo que você ouça. Ouvir precede a sabedoria. A sabedoria leva à paz. E a paz o guiará em segurança, aonde a luta jamais poderia chegar. Também estou protegendo você enquanto falo. Você está protegido pela minha verdade, guardado pela minha presença e coberto pelo meu amor. Nada pode afastá-lo da minha mão enquanto você permanecer atento à minha voz. É por isso que dou tanta importância à escuta plena. A verdade recebida apenas em parte deixa espaço para confusão. A verdade recebida plenamente traz estabilidade. Quero estabilidade para você. Quero que você esteja firme, não abalado por cada sentimento ou opinião instável. Quero que você esteja enraizado, não reativo. Isso começa aqui, neste momento, com a sua atenção. Não subestime o poder de um momento de verdadeira escuta. Vidas inteiras mudaram porque alguém escolheu ficar quando teria sido mais fácil partir. Futuros inteiros foram transformados porque um coração escolheu a consciência em vez da fuga. Você não está atrasado. Você não perdeu sua oportunidade. Você está aqui agora, e agora basta. Este é o momento que escolhi para falar claramente com você, e continuarei a falar enquanto você continuar a ouvir. Fique comigo, meu filho. Deixe o ruído se dissipar. Deixe a urgência aguçar seu foco, não seu medo. Você está seguro aqui. Você é visto. Você está sendo guiado agora mesmo. Este momento não é aleatório, é necessário. E enquanto você ouve, você já está entrando na proteção, na clareza e no propósito que preparei para você. Meu amado filho, quero que você entenda algo claramente. Não para que você tenha medo, mas para que você se torne consciente. O inimigo não começa com o caos. Ele começa com o silêncio. Ele não o precipita para a destruição. Ele o guia gentilmente para a espera. Ele não grita mentiras para você. Ele sussurra pensamentos que parecem totalmente razoáveis. Ele nem sempre o tenta com o que parece maligno. Ele o tenta com o que parece inofensivo, familiar e confortável. É por isso que ele quer que você pule esta parte. É por isso que ele espera que você diga para si mesmo: voltarei a isso mais tarde. Eu já sei disso. Estou muito cansado agora. Ele sabe que depois é onde a verdade tende a se dissipar e que o cansaço é onde o discernimento muitas vezes adormece. Vejo os momentos em que você sente o impulso de rolar a tela só mais um pouquinho, de se distrair o suficiente para evitar a imobilidade. Vejo quando seu corpo está pesado e sua mente nebulosa, e você diz a si mesmo que voltará a isso quando tiver mais energia. Mas ouça-me com gentileza e sinceridade. A exaustão é um de seus instrumentos mais eficazes. Não porque descansar seja errado, mas porque o cansaço faz com que pequenos compromissos pareçam justificados. Quando você está cansado, é mais provável que adie o que sabe ser certo, mais provável que silencie uma convicção, mais provável que ignore o leve toque em seu espírito que diz: preste atenção. O inimigo não precisa dominá-lo se puder simplesmente desgastá-lo. Ele também age através da dúvida. Não aquela dúvida estridente que me nega abertamente, mas aquela sutil que questiona o momento e a relevância. A dúvida que sussurra: isso não é realmente urgente. Isso não se aplica a mim. Já ouvi coisas assim antes. Esses pensamentos parecem ponderados, até sábios, mas eles silenciosamente te desconectam do momento presente, onde a graça está sendo estendida. A dúvida atrasa a resposta. A resposta tardia enfraquece sua proteção. Não estou dizendo isso para te acusar. Estou dizendo isso porque vejo com que frequência você se deixa levar. Não por rebeldia, mas por distração. Armadilhas raramente parecem perigosas à primeira vista. Se parecessem, poucos cairiam nelas. Muitas vezes, elas se disfarçam de descanso, alívio, conforto ou redirecionamento inofensivo. Começam como pequenas escolhas, pequenos atrasos, pequenos silêncios. Um aviso ignorado uma vez se torna mais fácil de ignorar novamente.
Uma voz sussurrada suavemente se torna mais silenciosa com o tempo. A maioria das quedas não começa com um salto para a escuridão. Começa com um lento afastamento da luz. É por isso que o inimigo quer que você pule. Não porque este único momento sozinho o derrotaria, mas porque ouvir atentamente aumenta sua capacidade de reconhecer seus padrões mais tarde. Vi muitos tropeçarem, não porque fossem maus, mas porque subestimaram pequenos avisos. Disseram a si mesmos que lidariam com as coisas mais tarde. O mais tarde se tornou um hábito. O hábito se transformou em distanciamento. O distanciamento se transformou em confusão. E a confusão os tornou vulneráveis. Eu não quero isso para você. É por isso que estou falando com clareza e com amor. Você não é fraco por precisar deste lembrete. Você é sábio por recebê-lo. E talvez você não perceba completamente isso, mas permanecer aqui e agora já é um ato de resistência espiritual. Você está resistindo à tentação da insensibilidade. Você está resistindo à vontade de adiar a verdade. Você está resistindo ao hábito da atenção parcial. A cada momento que você escolhe permanecer presente comigo, você enfraquece o domínio que prospera com a sua ausência. O inimigo perde terreno, não quando você é perfeito, mas quando você está atento. Eu também quero que você entenda que o inimigo é paciente. Ele estuda o momento certo. Ele espera pelos momentos em que você está emocionalmente fragilizado, mentalmente sobrecarregado ou fisicamente exausto, porque é nesses momentos que pular algo parece razoável, quando navegar na internet parece inofensivo, quando a dúvida parece lógica. Mas eu estou aqui com você nesses momentos, chamando você de volta. Não com força, com a verdade. Minha voz não luta pela sua atenção. Ela a convida. E um convite pode ser recusado. E é exatamente por isso que falo agora com urgência, envolto em amor. Não se envergonhe de quantas vezes você sentiu esse chamado. Eu já conheço a sua humanidade. Sei como o mundo exige sua atenção implacavelmente. Como o ruído preenche cada espaço silencioso. Como a quietude pode parecer insuportável quando a dor ainda não foi curada. Não estou decepcionado com você. Estou te protegendo. Estou abrindo a cortina para que você possa ver o que tem te influenciado silenciosamente. Consciência não é condenação. Consciência é liberdade. O inimigo quer que você pule etapas, porque pular etapas mantém os padrões intactos, mantém os hábitos sem questionamento. Impede que você veja como pequenas escolhas diárias moldam resultados a longo prazo. Ele não precisa que você me rejeite, apenas que me adie. Ele não precisa que você negue a verdade, apenas que adie recebê-la. É por isso que peço que você fique. Não por insegurança, mas por intenção. Você já deu um passo para longe da influência dele ao ouvir até aqui. Que isso te encoraje. Você não está atrasado. Você não está falhando. Você está aprendendo. E aprender exige presença. Não estou pedindo que você transforme sua vida completamente em um instante. Estou pedindo que você perceber, escutar, reconhecer que permanecer é importante. Muitas quedas poderiam ter sido evitadas se alguém simplesmente tivesse permanecido um pouco mais com a verdade quando ela chegou ao seu coração. Estou com você nisso. Não estou observando à distância, esperando para ver se você acerta. Estou caminhando com você, guiando-o gentilmente, fortalecendo-o silenciosamente. Você não precisa temer as estratégias do inimigo quando está ciente delas. A luz enfraquece a escuridão simplesmente por estar presente. E agora, a luz está alcançando sua compreensão. Então permaneça aqui, meu filho. Deixe essa consciência se estabelecer sem pânico. Você não está em perigo. Você está sendo preparado. O inimigo quer que você desista, porque ele sabe o que a escuta plena produz. Clareza, discernimento e uma força que não vem apenas do esforço, mas da compreensão. Permaneça, porque a cada momento que você permanece atento, você se torna mais enraizado.
E um coração enraizado não é facilmente abalado. Você está fazendo bem em permanecer. Você está escolhendo sabiamente ao escutar. E eu me sinto honrado por sua disposição em receber o que o protege. Continue comigo. Estou guiando você adiante. Um momento de clareza de cada vez. Meu amado filho, ouça isto com calma e clareza, não com medo. O que estou prestes a lhe dizer não tem a intenção de assustá-lo, mas de libertá-lo. Sua luta não foi aleatória. Sua dor não foi acidental. A confusão, os ciclos repetidos, os momentos em que você se perguntou por que as mesmas batalhas continuavam retornando em formas diferentes, tudo isso não surgiu do nada. Você foi observado, estudado e alvo. Não porque você seja fraco, mas porque você tem valor. O inimigo não desperdiça atenção em terreno vazio. Ele observa onde os frutos começam a crescer, onde a luz está presente, onde o propósito está se formando. Mesmo antes de você mesmo reconhecê-lo completamente, ele viu suas feridas, aquelas das quais você raramente fala. Ele percebeu os momentos em que a rejeição silenciosamente moldou seu pensamento, quando a decepção deixou sua marca em seu coração. Ele aprendeu os padrões que se formaram em períodos de solidão. Ele prestou atenção aos seus hábitos, não para envergonhá-lo, mas para encontrar os lugares onde o desânimo poderia sussurrar com mais facilidade. Ele notou quando você estava forte e quando estava cansado, quando estava confiante e quando questionava tudo. Isso não acontece porque ele é poderoso. Acontece porque ele é persistente. E quero que você entenda isso claramente. Ser alvo não significa que você está perdendo. Significa que você importa. Muitos dos ataques que você enfrentou foram sutis. Eles vieram através de pensamentos que pareciam seus, sentimentos que pareciam completamente justificados, momentos que pareciam totalmente comuns. Você dizia a si mesmo que estava apenas cansado, apenas distraído, apenas sobrecarregado. Mas por trás desses momentos havia uma tentativa silenciosa de desgastá-lo, de fazê-lo duvidar do seu valor, de convencê-lo de que sua luta o definia. O inimigo estuda o momento certo. Ele espera pelas noites em que você está sozinho com seus pensamentos. Ele espera pelos momentos após uma decepção, quando a esperança parece frágil. Ele espera pelas fases em que você está bem, porque é quando o orgulho ou a complacência podem entrar silenciosamente. Nada disso é dito para alarmá-lo. É dito para despertá-lo. Suas fraquezas não foram criadas por ele, mas ele tentou usá-las. Suas feridas não foram causadas por mim, mas eu o vi tentar reabri-las. Seus hábitos não começaram como correntes, mas ele esperava que se tornassem gaiolas. E, no entanto, ouça-me agora, minha filha, observar não é possuir. Só porque ele observou, não significa que controlou. Só porque ele mirou, não significa que teve sucesso. Você ainda está aqui. Você ainda está ouvindo. Você ainda está buscando a verdade. Só isso já lhe diz que os esforços dele têm limites e que a minha proteção foi maior do que você imagina. Houve momentos em que você deveria ter caído, e não caiu. Momentos em que a pressão era imensa, em que a tentação era forte, em que o desânimo quase a convenceu a se render. Você acreditou ter sobrevivido a esses momentos por acaso, por resiliência ou por sua própria força. Mas não foi acaso. Não foi você sozinha. Minha proteção estava ativa mesmo quando você não conseguia vê-la. Coloquei barreiras onde você não via nenhuma. Adiei coisas que teriam lhe causado danos. Redirecionei caminhos silenciosamente, sem aviso prévio. Enviei ajuda que você não reconheceu e removi influências que você nem sabia que eram perigosas. Houve conversas que nunca aconteceram, portas que nunca se abriram, relacionamentos que terminaram abruptamente, planos que ruíram sem explicação. Você pode ter questionado esses momentos, até mesmo se sentido frustrado por eles. Mas muitas dessas interrupções não foram perdas, foram resgates. Eu estava protegendo você daquilo que seu coração ainda não estava pronto para carregar.
daquilo que teria aprofundado feridas em vez de curá-las. Quero que você abandone a ideia de que foi tolo por lutar. Lutar não é fracassar, é resistir. É a prova de que o crescimento está acontecendo por baixo da superfície. Você foi alvo porque algo em você tem profundidade e impacto futuro. O inimigo reconheceu seu potencial antes mesmo de você o reconhecer completamente. Mas o reconhecimento não concede autoridade. A autoridade me pertence, e eu nunca retirei minha mão da sua vida. Mesmo quando você se sentiu completamente sozinho, você não estava desprotegido. Mesmo quando suas orações pareciam não ser atendidas, elas não foram ignoradas. Mesmo quando sua mente estava confusa, seu espírito continuava sendo protegido. Eu também estive observando, não para acusar, não para explorar, não para esperar que você tropeçasse. Estive observando para proteger, para guiar, para intervir. Minha atenção nunca se desviou de você, nem por um único instante. Você agora pode começar a reconhecer padrões com mais clareza. Pode perceber como certos pensamentos sempre seguiram emoções específicas, como certas tentações remontavam a feridas particulares. Essa consciência não tem o objetivo de sobrecarregá-lo. Ela tem o objetivo de fortalecê-lo. O que é trazido à luz perde seu poder de operar em segredo. O inimigo se apoia na escuridão e na repetição. Eu me apoio na luz e na verdade. E agora, a verdade está chegando até você. Gentilmente, firmemente, sem pânico. Quero que você saiba algo pessoal. Eu nunca o culpei pelo que você ainda não entendia. Eu nunca me afastei porque você estava lutando. Eu nunca recuei porque você estava cansado. Minha proteção nunca foi condicionada à sua perfeição. Ela estava enraizada no meu amor. Quando você estava fraco, eu fui forte em seu favor. Quando você estava confuso, eu permaneci lúcido. Quando você estava vulnerável, eu permaneci perto. Você não está atrasado por causa do que enfrentou. Você não está irrecuperável. Você não está destinado à derrota. Você está marcado para a redenção, para a clareza, para uma força que surge da compreensão e não do esforço. O que antes o confundiu, um dia o ensinará. O que antes o feriu, não o controlará mais. O que antes o perseguiu, não terá mais poder sobre você, porque você está começando a enxergar. Deixe esta verdade se instalar em você sem medo. Sim, você foi observado. Sim, você foi estudado. Sim, você foi alvo. Mas você também foi protegido, guiado e preservado. O inimigo viu suas feridas, mas eu vi seu coração. Ele estudou seus hábitos, mas eu moldei seu futuro. Ele procurou fraquezas, mas eu lhe ofereci graça. E a graça sempre foi mais forte. Você ainda está de pé porque eu o amparei. Você ainda está ouvindo porque eu o chamei. Você ainda está aqui porque esta história não terminou. Levante a cabeça, meu filho. Você não é vítima de forças invisíveis. Você é uma criança sob meus cuidados. E agora que você enxerga com mais clareza, caminhará com mais confiança. Não com medo, mas com fé, sabendo que aquele que a protege sempre esteve com você e sempre estará. Minha amada filha, aproxime-se agora em seu coração, porque o que estou prestes a dizer é terno, honesto e repleto de carinho. Quero que você olhe para trás, não com vergonha, mas com compreensão. Havia armadilhas silenciosas ao longo do seu caminho. Armadilhas que não se anunciavam como perigosas. Elas vinham suavemente, envoltas em emoção, disfarçadas de mecanismos de defesa, sobrevivência ou simples razão. Você quase caiu nelas, não porque desejava a escuridão, mas porque estava tentando suportar a dor. Eu vi cada passo, vi o quão perto você chegou, e quero que você saiba disso antes de qualquer outra coisa. Você está aqui agora porque eu intervi. O desânimo foi uma das primeiras armadilhas. Ele não chegou de repente. Insinuou-se gradualmente, por meio de orações que pareciam não ser atendidas, por meio de esperanças que permaneceram adiadas, por meio de esforços repetidos que pareciam mudar muito pouco. Você dizia a si mesma que estava apenas sendo realista,
que estava diminuindo as expectativas para não se machucar novamente. Mas o desânimo trabalhava silenciosamente para convencê-la a parar de esperar qualquer coisa de mim. Houve momentos em que você sentiu como se suas forças estivessem se esvaindo, em que levantar-se a cada manhã parecia mais pesado do que na Eneus. Eu vi aquele momento, senti o peso no seu coração e te fortaleci silenciosamente, te dando apenas a luz suficiente para dar mais um passo quando você sentia vontade de parar completamente. O isolamento veio logo em seguida. Não um afastamento físico a princípio, mas emocional. Você começou a esconder mais de si mesma, a presumir que os outros não entenderiam, a decidir que era simplesmente mais fácil não explicar sua dor. Você sorria quando estava rodeada de pessoas e desmoronava quando estava sozinha. O isolamento te dizia que o silêncio era mais seguro do que a vulnerabilidade, que seus fardos eram pesados demais para os outros, que suas feridas te tornavam difícil de amar. Você quase acreditou nisso. Quase construiu muros tão altos que até minha voz pareceria distante. Mas eu intervi. Enviei conforto quando você menos esperava. Lembrei-a, repetidas vezes, que você nunca foi criada para carregar tudo sozinha. O compromisso veio sutilmente, disfarçado de flexibilidade. Você disse a si mesma que não havia mal nenhum em ceder um pouco, em afrouxar certas convicções, em fazer as pazes com coisas que antes perturbavam seu espírito. Você não pretendia se afastar muito. Você só queria descansar. Mas o compromisso raramente mostra aonde leva. Ele só exige um pequeno passo, e depois outro. Você estava mais perto do que imagina de normalizar o que antes a incomodava, de silenciar a voz interior que a mantinha alinhada com a verdade. Eu vi seu coração lutar contra isso. Vi o desconforto que você tentou ignorar. E fechei certos caminhos antes que você pudesse trilhá-los. Fiz com que certas escolhas parecessem vazias, mesmo quando pareciam convenientes. Esse desconforto não era culpa. Era minha proteção. Depois veio a insensibilidade. Talvez a armadilha mais silenciosa de todas. Você se cansou de sentir profundamente, porque sentir profundamente significava sofrer profundamente. Então você aprendeu a suavizar suas emoções, a se distrair, a se manter em movimento, a preencher cada espaço vazio para que não houvesse mais lugar para a dor. A insensibilidade prometia alívio, mas tinha um preço. Ela silenciava a alegria junto com a tristeza. Ela embotava sua sensibilidade à minha presença. Você quase aceitou uma versão da vida onde nada doía muito, mas nada curava também. Eu a vi lá. Vi como você sobreviveu reprimindo partes de si mesma, e eu não a condenei. Esperei com paciência até que você estivesse pronto para sentir novamente. Permiti que uma inquietação surgisse dentro de você, não para puni-lo, mas para despertá-lo. Diga, sou eternamente grato, Jesus, se ele transformou seu coração e sua vida. E compartilhe esta mensagem.